criação desse vídeo possui o objetivo de ensinar as pessoas que trabalham e convivem com crianças a identificar alguns sinais típicos de autismo infantil em bebês ou crianças muito pequenas. São necessárias duas orientações para o autismo infantil. Primeira, logo que for percebido que o processo de desenvolvimento da criança está alterado, ela deve ser examinada por um especialista para realizar o diagnóstico. Segunda, essa criança deverá ser encaminhada para os tratamentos reconhecidamente eficazes o mais rápido possível. Existe a certeza que o diagnóstico precoce e a implantação correta dos tratamentos resultarão em significativa melhoria no desenvolvimento das crianças. É importante ressaltar que, embora o objetivo final de criação desse vídeo seja o diagnóstico precoce do autismo infantil, esse vídeo por si só não qualifica ninguém, pessoa nenhuma, a diagnosticar o autismo infantil em bebês e crianças. Em relação ao conhecimento atual do ano de 2008 sobre o autismo infantil, é importante destacar alguns aspectos relevantes. Primeiro, ainda não existe um exame laboratorial ou de imagens para o diagnóstico do autismo infantil, ou seja, o transtorno autístico ainda é identificado através de exames clínicos. Segundo, assim como outras doenças e transtornos médicos, o diagnóstico precoce e a escolha dos tratamentos adequados propiciarão uma grande melhoria na qualidade de vida dessas crianças. Terceiro, para a identificação do autismo infantil, existem sinais clínicos em 3 áreas: na área da interação dela com outras pessoas, na área da comunicação e na área do comportamento, que é limitado, repetitivo e estereotipado. O que é estereotipado? É um comportamento sem sentido para os outros. Quarto, os sinais de autismo infantil em bebês na área do comportamento são os menos comuns. Quinto, as alterações de comunicação estão na linguagem pré-verbal, pois os bebês nesse período ainda não falam. Sexto, hoje aproximadamente 60% das crianças autistas já apresentam sinais desse transtorno ao nascer. Sétimo, a maioria desses bebês com sinais de autismo também possuem outras doenças, síndromes ou transtornos médicos. Na minha adolescência, eu tive contato pela revista Turma da Mônica, ensinando o que era o autismo, falando de contato ocular, visual. Eu nunca imaginei que eu ia ter um filho autista e tudo, e eu percebi que o Pedro tinha uma certa dificuldade ocular. Só que eu guardei para mim, entrei na fase de negação, achei que isso nunca poderia acontecer comigo, e isso atrasou o diagnóstico. Que quando eu percebi, se eu já tivesse comentado, se eu já tivesse levado isso para o pediatra e não levei, escondi isso da minha esposa, uma insegurança ridícula que atrapalhou o diagnóstico. Eu comecei a perceber que tinha autismo, não é que ele tinha autismo, que ele não era normal, com 1 ano e 2 meses mais ou menos. A gente pensava que ele tinha problema de audição, porque a gente chamava, ele não olhava. Mas ele identificava sons de televisão, quando chamava a atenção dele, ele olhava. Mas a gente chamando, não. Milena? A criança não se reconhece pelo nome. Milena? Ei, querida! Peleco! Peleco! Nem responde ao manhês materno. Descobri alguma coisa diferente por volta de 1 ano, mais ou menos, tá? Que ele não atendia, a gente chamava, ele não brincava, ele se fazia de surdo. Pedro! Pedro! Onde você quer ir, Chico? Viu como é diferente? Não vê que a Vivi está lavando banheiro? Eu notava que ele, às vezes, ele ficava muito ausente. Perceba como o neném só olha para a cortina e não para o adulto. Ela prefere ficar sozinha ou prefere ficar com alguém? Se você quiser deitar, ela pode estar. Sozinha. Ela prefere ficar sozinha. Tá, então, se você deixar ela sozinha, parece que ela fica mais feliz. Quer dizer que... E colo, ela gosta? Não. Colo, ela não gosta? Não. Ela não gosta ou tanto faz? Ela não gosta, ela chora quando eu colo. Ah, quer dizer que quando você pega ela no colo, ela reclama para ir ficar na cama. E na cama ela fica sozinha. É.
Se ela estende a mão para vir no colo, se ela estende a mão para pegar uma madeira, se ela estende a mão, os braços para ser tirada do berço, ela faz isso? Não. Ele ficava assim, a gente chamava ele não olhava, ele tinha dificuldade de responder, assim com um ano e pouco, né? Não falava, não olhava e às vezes ele ficava muito apático. Observe que a criança imita os adultos. Bate palmas. Olha para as pessoas demonstrando entender o que está acontecendo e quer todas as atenções voltadas para ela. A criança com sinais de autismo não acompanha os acontecimentos. A cena mostra a forma como a criança normal de 2 anos participa dos acontecimentos. Bate palmas, apaga a vela, atitudes assim. Veja como a menina de 2 anos demonstra não entender o que está acontecendo. Não bate palmas e não tem a iniciativa para apagar a vela. Mesmo a mãe tentando ensinar, não consegue. Note sua fisionomia pouco expressiva. Não você. Veja que não percebemos as expressões faciais esperadas para um bebê com desenvolvimento normal. Não deita em cima dela, Estela. Estela, sai daí de cima. Ele está, vamos supor, um clube com 50 crianças e ele não consegue interagir, porque não consegue entendê-lo, ele não consegue se fazer entender, a verbalização, ainda a pragmática dele, a linguagem pragmática, precisa ser muito trabalhada, então existe uma rejeição pelos outros e isso gera uma frustração. Foi passando o tempo e eu fui notando também, assim, que ele não... Além de não responder, de não me olhar quando eu chamava, eu notava também que eu saía para trabalhar, não fazia diferença para ele. Eu chegava do serviço também, ele não vinha para o meu lado, ele não me procurava. Eu ia correndo para ele, abraçar ele era indiferente comigo. Veja que essas crianças com sinais de autismo de 1 ano vão de colo em colo, não estranhando as pessoas. Crianças com sinais de autismo amamentando. Você verá a seguir que a criança normal interage com a mãe durante a amamentação. Você tá muito comilão. Você passa mal, você tem que comer. As características normais de empilhar coisas, separar por tamanho, por cor. Tinha dia de eu falar assim, não foi ele que fez isso. Tava tudo assim, separadinho, tudo por cor, por tamanho, tudo direitinho. Eu perguntava pro meu outro filho se ele tinha feito isso. Não, foi ele. E a gente desfazia tudo e ele ia lá e fazia tudo de novo do jeitinho dele. Não podia mudar. O biscoito, ele mordia um biscoito. O outro ele mordia e ficava medindo para ver o tamanho. Tinha que ser o mesmo tamanho, não podia mudar. A criança mantém comportamentos repetitivos e sem finalidade aparente. O mesmo movimento com o mesmo objeto. Tudo que ele pegava, ele fazia de carrinho, de roda, sabe? Ficava manipulando o objeto e sempre deitado no chão. Sempre deitado no chão. Ficava horas. Pra gente era assim, simplesmente no começo, né? Uma criança tranquila, né? O brinquedo preferido dele é o carrinho. Então ele pegava todos os carros, colocava tudo em cor, separadamente, cor, tamanho, sabe? Tudo juntinho. Que era a coisa mais impressionante, que coisa que a gente não conseguia fazer. Falei, gente, o que é isso, né? Então, esse tipo de coisa assim que foi levando a gente a perceber que tinha coisa errada.
Um dos comportamentos repetitivos mais comuns é o de rodar objetos. E ele tinha esse balanço, né, que a gente colocava ele no sofá e ele ficava horas e horas balançando assim, mas ele balançava com muita violência, ele chegava até a tirar o sofá do lugar. O berço dele, ele balançava tanto no berço dele que ele quebrou o berço. Eu tive que tirar o berço dos pezinhos, do berço, e pôr só o berço mesmo, o gradeado no chão, de tanto que ele balançava, e o berço ia andando pelo quarto, balançava demais, sabe? Até que começou a quebrar, eu tirei, com medo de cair uma hora com ele, sabe? De tanto que ele balançava. Observe que as crianças também podem apresentar movimentos corporais repetidos. Como que é o brincar dela sozinho? Me conta, mostra aí. Acho que tem com os dedinhos, brincando com os dedinhos. Muitas vezes vê que ele está usando a gente como ferramenta para fazer o que ele quer. Ou ele pega a mão da gente, põe na porta para abrir. Se a porta está fechada, a gente fala, está fechada, precisa da chave. Ele pega a mão da gente e leva até onde está a chave, porque ele sabe tudo. Ele queria sair na rua. Então, em vez de ele dizer rua ou vamos na rua, ele pegava a minha mão ou a do pai, levava até a maçaneta para que nós abríssemos a porta para ele sair. A criança utiliza as pessoas como um instrumento. O que ela vai querer agora? Vamos lá ver. A Júlia agora aprendeu a apontar. O que quer? Vamos lá. Fazer esse registro histórico. Vamos. Autismo no Brasil engatinha, a informação é pouca, a informação que ela conseguiu foi mais lá fora. Aqui, para diagnosticar, é uma dificuldade. Hoje, o autismo infantil é caracterizado como uma síndrome comportamental, que causa comprometimentos no relacionamento e interação com outras pessoas, na linguagem e apresentando comportamentos restritos e repetitivos. Esses sinais, que aparecem antes dos 3 anos de idade, são considerados aspectos importantes, pois ao se iniciar os tratamentos específicos, após a identificação precoce, gera-se maiores chances da criança conseguir um bom desenvolvimento. Apesar de muito se saber sobre o autismo infantil, esse conhecimento ainda não se popularizou. Um dos objetivos do vídeo é difundir, entre os profissionais da saúde e todas as áreas que trabalham com crianças em seus primeiros meses e anos de vida, as informações que possam tornar possível a identificação precoce dessa síndrome comportamental. Consegui mudar minha vida, hoje eu tenho muito mais facilidade de relacionar com as pessoas, tenho muitos amigos, apesar de ter esses probleminhas, né, mas normal, uma vida normal, relaciono com todo mundo, o pessoal da minha academia, meu professor de jiu-jitsu, um cara bacana também, entendeu? A gente é muito amigo. O pessoal da minha rua, eu sei me misturar bem com as pessoas, eu tento me misturar, entendeu? Qualquer pessoa eu converso, pode ser o idoso, uma pessoa de classe mais alta, uma pessoa de classe mais baixa, que eu me relaciono com qualquer um sem problema nenhum. Graças a Deus, por isso que eu me considero vitorioso. Bom, foi praticamente mãe e pai, né? Por muito tempo, né? Se não fosse ela, não sei como é que eu estaria hoje. Se não fosse a educação que ela me deu. Ela representa, assim, tudo.
Porque se não fosse uma mãe boa, se não tiver uma mãe boa, a pessoa acaba se desviando, né? Uma mãe forte, é muito forte ela. Carinhoso comigo, sabe? Ele brinca comigo, me beija, me abraça, brinca com o meu rosto. A coisa que mais me doía, porque ele não era carinhoso comigo, ele não, parece que ele não me enxergava como mãe. E hoje ele, assim, me ama, me adora, e eu amo e adoro ele também. Que ele seja aceito, porque ele é uma criança linda, ele é muito amado, muito querido, foi muito bem aceito e ele é muito inteligente. Principalmente que ele consiga ser independente e se relacionar com as pessoas. Porque o mais importante para mim hoje, para ele, é se relacionar com as pessoas, é se fazer entender e ser entendido. Depois que nós aceitamos, foi aí que nós começamos a trabalhar todo ele. O Pedro tem se desenvolvido muito bem mesmo. Tanto que, ao ver assim, quem não conhece o autismo, não faz a mínima ideia que ele seja autista. Às vezes, quando a gente fica sabendo, né, desse problema que é a síndrome do autismo infantil, a gente fica meio desesperado e tudo. Mas você tem que lutar, sabe? Tem que lutar mesmo, tem que acreditar que vale a pena. E não é só cruzar os braços, tem que fazer, que o resultado é. E meu filho é uma prova viva disso.